Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saibam que as portas do impossível estão prestes a se abrir, porque Deus nunca falha com seus filhos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus gracioso e eterno, viemos diante de Ti hoje com corações abertos, espíritos prontos e ouvidos atentos à Tua palavra. Senhor, Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar, que faz um caminho no deserto e rios na terra seca. Estamos no limiar da Tua promessa, desejando entrar no que preparaste. Assim, pedimos agora, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, ilumina nossas mentes, desperta nossas almas e concede-nos coragem para avançar quando nos chamares, para confiar quando as águas subirem e para crer que estás operando mesmo no silêncio. Fala-nos hoje, ó Senhor. Que esta mensagem não seja apenas ouvida, mas recebida e vivida. Antes de começarmos, se você crê que Deus abrirá portas em sua vida, comente 1 e inscreva-se no canal para mais mensagens de fé. Meus queridos amigos, vocês já estiveram alguma vez à beira do Rio Jordão em suas vidas? Já sentiram o peso do deserto atrás de vocês e a promessa da terra prometida à frente? Mas as águas do rio pareciam crescer e rugir, desafiando-os a dar mais um passo? Meus amigos, hoje eu declaro a vocês uma verdade santa. Quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, o inimigo da vossa alma se levantará com todas as forças para mantê-los presos no deserto. Estou aqui para dizer-lhes que Deus ainda é o Deus que separa as águas. Escutem-me atentamente, pois esta não é uma palavra de conveniência, é uma palavra de libertação. É uma palavra para toda alma cansada que tem caminhado em círculos, para todo coração que tem clamado na noite, para todo espírito que se perguntou se a promessa era real. Quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, Ele não fala em sussurros, Ele fala em trovões. Ele não se move nas sombras, Ele se move em luz resplandecente. E hoje eu proclamo a vocês que Ele está prestes a fazer por vocês o que sempre fez por seus filhos. Abrir um caminho onde parece não haver caminho. Os israelitas vagaram no deserto por 40 anos, circulando as mesmas montanhas, provando o mesmo pó, sentindo o mesmo calor abrasador em seus rostos. Mas a Bíblia diz, em Josué 3, versículo 5, consagrem-se, pois amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas entre vocês. Meu amigo, você ouve a voz do Senhor ecoando pelas areias do seu deserto hoje? Ele está dizendo, consagre-se, prepare seu coração. Prepare-se para o avanço que está por vir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. O que Ele falou, Ele cumprirá. Permitam-me contar uma história. Havia uma mulher que sofreu por 12 longos anos. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, mas, em vez de melhorar, piorava. A Bíblia nos conta que um dia ela ouviu que Jesus estava passando por ali. E naquele momento, algo em seu espírito se levantou e disse, se eu apenas tocar a orla do seu manto, serei curada. E enquanto ela estendia a mão trêmula, ela rompeu a multidão, rompeu a dúvida, rompeu o medo. Naquele momento, o poder de Deus inundou seu corpo. E ela foi curada. Meu amigo, quando Deus está prestes a conceder-lhe um avanço, você deve estar disposto a atravessar tudo o que o tem segurado. O avanço de Deus nem sempre é gentil. Muitas vezes vem com um tremor, com a derrubada das muralhas que você construiu ao redor do seu coração, com a remoção das mentiras que envolveram sua mente. Em Isaías 43, versículo 19, o Senhor declara, eis que faço uma coisa nova, agora ela brotará. Vocês não a percebem? A questão hoje não é se Deus pode fazer isso. A questão é se você pode percebê-lo. Você pode ver a nova coisa que Ele está fazendo?
Você pode crer que rios fluirão no deserto? Você pode confiar que aquele que começou uma boa obra em você a levará à conclusão? Sei que há alguns ouvindo hoje que têm lutado batalhas em segredo. Vocês têm orado na calada da noite, com lágrimas encharcando o travesseiro, perguntando-se se Deus ainda os vê. Vocês sentiram o peso da vossa fraqueza, a vergonha dos vossos fracassos, o ataque implacável do inimigo, sussurrando que vocês nunca sairão disso. Mas eu digo a vocês hoje, com a autoridade do nome de Jesus, que o seu avanço não depende da vossa força, depende do poder dele. Pois a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus está prestes a conceder-lhe um avanço, Ele muitas vezes permite que você chegue ao fim de si mesmo. Ele permitirá que seus próprios recursos se esgotem, que sua própria sabedoria falhe, que sua própria força desmore Parallax System 1. Porque é nesse lugar de rendição que Ele revela sua glória. É nesse lugar de quebrantamento que Ele derrama seu espírito. Não despreze o quebrantamento, meu amigo, pois ele é o prelúdio do seu avanço. Quer receber esta bênção? Curta este vídeo, comente amém e fique até o final para uma surpresa divina. Deixe-me falar diretamente ao seu coração. O inimigo sabe que não pode roubar a promessa que Deus falou sobre sua vida. Então, ele tentará roubar sua fé. Ele sussurrará que suas orações são vazias, que seu louvor é desperdiçado, que seus sonhos são tolos. Mas eu digo a vocês hoje que o Deus que separou o Mar Vermelho é ainda o Deus que separará as águas diante de vocês. O Deus que fechou a boca dos leões para Daniel é ainda o Deus que fechará a boca de todo acusador contra vocês. O Deus que levou José do poço ao palácio é ainda o Deus que os erguerá das cinzas e colocará seus pés sobre a rocha. Quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, Ele os chamará a permanecer em fé quando tudo ao redor grita dúvida. Ele pedirá que vocês cantem hinos de libertação quando ainda veem as muralhas de Jericó se erguendo diante de vocês. Porque o seu avanço não começa quando você vê as muralhas caírem. Ele começa quando você crê que elas devem cair. A fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. E hoje, Deus está despertando essa fé dentro de vocês. Uma fé que não será abalada, uma fé que não será silenciada, uma fé que se agarrará à promessa, mesmo quando a tempestade rugir. Pedro viu Jesus andando sobre as águas no meio da tempestade, e naquele momento Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: Vem, meu amigo. Quando Deus está prestes a conceder-lhe um avanço, Ele o chamará a sair do barco. Ele o chamará para entrar no impossível. Ele o chamará para andar sobre as águas quando as ondas estiverem quebrando ao seu redor. Não olhe para a tempestade. Olhe para o Salvador, pois enquanto seus olhos estiverem fixos nele, você não naufragará. Enquanto sua fé estiver ancorada em sua palavra, você não se afogará. E, no entanto, eu sei quão feroz a tempestade pode parecer. Sei quão pesado o fardo pode pesar sobre seus ombros. Há momentos em que o avanço parece tão distante, quando a promessa parece uma estrela longínqua, piscando em um céu escuro. Mas deixe-me dizer-lhes algo hoje. O Deus que segura as estrelas no lugar é o mesmo Deus que segura o seu futuro em suas mãos, e seus planos para vocês não são planos de mal, são planos para fazê-los prosperar, para dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, versículos 11 a 13, diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim,
e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, não desistam agora. Não deixem o desânimo do presente roubar a alegria do que está por vir. Não deixem o silêncio desta temporada fazer vocês duvidarem do som da voz dele. Porque quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, a primeira coisa que ele fará é silenciar todas as outras vozes que tentam abafar sua palavra. Ele removerá o ruído, a confusão, o tumulto, para que vocês possam ouvi-lo claramente quando ele disser: "Este é o caminho, andem nele." Isaías 30, versículo 21, diz: "Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: Este é o caminho, andem nele." Quando os israelitas finalmente cruzaram o Jordão, não o fizeram com seu próprio poder. Os sacerdotes entraram na água carregando a arca da aliança, e as águas recuaram para revelar terra seca. Meu amigo, o avanço não é sobre você. É sobre a presença de Deus indo à sua frente. É sobre o Espírito dele fazendo um caminho onde não há caminho. É sobre a fidelidade dele levando vocês através da enchente. Você se lembra do que aconteceu quando eles chegaram ao outro lado? A Bíblia diz que eles ergueram 12 pedras como um memorial, para que toda vez que vissem essas pedras, lembrassem do poder de Deus. E hoje eu declaro sobre vocês que o avanço que Deus está prestes a conceder-lhes será um testemunho que as gerações lembrarão. Será um memorial à fidelidade de um Deus que nunca falha. Será um marco no deserto, declarando a todo viajante cansado que Deus ainda é o Deus dos milagres. O avanço não é apenas sobre o que Deus lhes dá, é sobre o que Ele faz em vocês. É sobre a transformação do seu coração, o fortalecimento da sua fé, o aprofundamento da sua confiança. É sobre aprender a andar por fé e não por vista, a se agarrar às promessas dele, mesmo quando o mundo o chama de tolos. Pois a Bíblia diz, em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E hoje, ele está chamando vocês a uma fé que não será movida. Há um fogo que se acende na fornalha da aflição. Há uma canção que nasce na hora da meia-noite da sua dor. Há uma fé que é forjada no crisol do sofrimento. E é essa fé, testada, refinada, inabalável, que se torna a chave para o seu avanço. Meu amigo, não despreze o teste. Não fuja do refinamento. Porque quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, Ele primeiro os preparará para carregar o peso da bênção. Ele purificará seus motivos. Ele removerá seus ídolos. Ele os ensinará a depender somente dele. Pois de que adianta um avanço se ele apenas os tornar orgulhosos? De que adianta uma bênção se ela apenas os afastar daquele que a concedeu? Deus não está apenas interessado em dar-lhes o que vocês querem. Ele está interessado em moldá-los para serem quem Ele criou vocês para serem. Penso em Sadraque, Mesaque e Abed-nego diante da fornalha ardente. Eles poderiam ter se curvado à estátua de ouro. Eles poderiam ter comprometido sua fé para salvar suas vidas. Mas eles disseram, mesmo que nosso Deus não nos livre, não nos curvaremos. Essa é a fé que desbloqueia o avanço de Deus, porque não está enraizada no que Ele faz por nós, mas em quem Ele é. E quando vocês permanecem nesse tipo de fé, as chamas da fornalha não podem consumi-los. Em vez disso, o Filho de Deus mesmo caminhará com vocês através do fogo, e vocês sairão sem nem mesmo o cheiro de fumaça em suas roupas. Se esta mensagem tocar seu coração, clique em gostei, compartilhe com um amigo e assista até o fim para uma revelação especial. Sei que alguns de vocês têm esperado pelo seu avanço por um longo tempo.
Vocês viram outros receberem suas bênçãos. Vocês viram portas se abrirem para eles, enquanto suas próprias portas permanecem fechadas. Vocês se perguntaram se Deus os esqueceu? Mas deixe-me dizer-lhes isto. O atraso não é negação. O tempo de Deus é perfeito, e quando a hora marcada chegar, nada poderá deter a mão dele de se mover em seu favor. Em Abacuque 2, versículo 3, o Senhor diz: Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não se atrasará. Seu avanço está a caminho. Ele está mais perto do que vocês pensam. Ele está surgindo agora, como a aurora rompendo no horizonte. Não deixe seu coração se cansar na espera, pois aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não desfalecerão. Isaías 40, versículo 31 diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voarão alto como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não desfalecerão. E assim eu digo a vocês, hoje: levantem os olhos. Não deixem a escuridão desta temporada cegar vocês para a luz da promessa dele. Não deixem a dor do seu anseio silenciar a canção da sua fé. Porque quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, ele primeiro plantará uma semente de esperança profunda em seu espírito. Uma esperança que não será esmagada pelo peso do mundo, uma esperança que não será apagada pelos ventos da adversidade. A Bíblia diz, em Romanos 5, versículos 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo que ele nos deu. Deixe-me dizer-lhes hoje, a esperança que Deus colocou em vocês não os desapontará. Ela não os deixará de mãos vazias, ela não os deixará quebrantados, porque o avanço que ele está prestes a trazer não é apenas sobre vocês, é sobre a glória dele brilhando através da sua vida. Quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, vocês devem estar prontos para obedecê-lo, mesmo quando não fizer sentido. Vocês devem estar dispostos a sair do barco, a marchar ao redor das muralhas de Jericó, a pegar seu leito e andar. Porque a fé, sem obras, é morta. Tiago 2, versículo 17, diz: Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vocês não podem ficar sentados no canto esperando que o avanço venha até vocês. Vocês devem se levantar no poder do Espírito e tomar posse do que Deus já prometeu. Sei que este caminho não é fácil. Sei que haverá momentos em que o medo tentará paralisá-los, quando a dúvida sussurrará que é tarde demais, quando o inimigo rugirá que vocês estão muito longe. Mas nesses momentos, lembrem-se de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é também o seu Deus. O Deus que dividiu o mar para Moisés, que fez chover fogo para Elias, que fechou a boca dos leões para Daniel, esse Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Seu poder não enfraqueceu. Seu braço não se encurtou. E se ele fez isso por eles, ele fará por vocês, porque ele é um Deus que cumpre alianças e não esquece seus filhos. Quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, não é porque vocês o merecem, é por causa da misericórdia dele. É por causa do seu amor infalível. É por causa da sua aliança de graça que foi selada com o sangue de Jesus na cruz. Deixe-me dizer-lhes algo. O seu avanço foi pago no Calvário. Sua vitória foi conquistada quando Jesus ressuscitou do túmulo. E hoje, vocês não lutam pela vitória. Vocês lutam a partir da vitória. Então, levantem a cabeça, filhos de Deus. Deixem as lágrimas caírem se necessário, mas não deixem sua fé cair. Deixem os ventos uivarem, mas não deixem sua esperança ser levada embora. Deixem a escuridão pressionar,
mas deixem a luz de Cristo brilhar ainda mais forte dentro de vocês. Porque quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, os próprios portões do inferno não podem prevalecer contra o que Ele está prestes a fazer em sua vida. Quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, Ele muitas vezes permite que a tempestade alcance seu auge, não para destruí-los, mas para revelar o poder dele dentro de vocês. O inimigo pode intensificar seus ataques, mas tenham coragem. Este é o momento em que o Senhor está preparando para exibir sua glória através da sua vida. Lembrem-se, a hora mais escura é logo antes do amanhecer, e o seu avanço está mais perto do que vocês pensam. Considere a história de José, que enfrentou traição, escravidão e prisão, mas no tempo perfeito de Deus, ele foi elevado a uma posição de autoridade no Egito. As provações de José não foram em vão. Elas foram o próprio caminho para o seu avanço. Gênesis 50, versículo 20, registra suas palavras aos seus irmãos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para realizar o que agora está sendo feito, a salvação de muitas vidas. Suas provações também não são sem propósito. Deus está orquestrando eventos para o seu bem último e para a glória dele. Em momentos de espera, é crucial manter a fé e a obediência. Hebreus 10, versículo 36, nos lembra: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. A perseverança não é passiva. É uma confiança ativa nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. É nesses momentos que nossa fé é refinada e nosso caráter é desenvolvido. Além disso, os avanços, muitas vezes, exigem que demos um passo em fé. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele teve que deixar a segurança do barco para experimentar o milagre. Mateus 14, versículos 29 a 31, relata este evento, mostrando que, embora a fé de Pedro tenha vacilado, Jesus estava lá para segurá-lo. Dar um passo em fé pode ser assustador, mas é nesses passos que encontramos o poder de Deus de maneira mais profunda. Finalmente, lembrem-se de que o tempo de Deus é perfeito. Eclesiastes 3, versículo 1, declara: há um tempo para tudo e uma estação para cada atividade debaixo dos céus. Seu avanço virá no tempo designado, nenhum momento antes, nem depois. Confiem no tempo dele e continuem a buscá-lo com todo o coração. Enquanto vocês estão à beira do seu avanço, agarrem-se às promessas de Deus, permaneçam firmes na fé e estejam prontos para se mover quando ele chamar. Seu avanço não é apenas sobre vocês, é sobre o testemunho da fidelidade de Deus que inspirará outros e trará glória ao seu nome. Preparem seu coração, pois o Senhor está prestes a fazer uma coisa nova em sua vida. Às vezes, os sinais estão velados no comum, escondidos na rotina da sua vida diária, ocultos atrás do véu da normalidade. Mas o Espírito sussurra profundamente em sua alma. A mudança está se agitando, como o vento que balança as folhas antes que a tempestade chegue. Vocês podem senti-lo na urgência repentina de suas orações, na maneira como seu espírito se inclina para as promessas de Deus com maior intensidade. Sua fé se afia, seus ouvidos se tornam atentos à voz mansa e suave do Espírito Santo e seu coração pulsa com uma confiança silenciosa de que a estação está próxima. Isso não é pensamento ilusório. É a certeza santa de que aquele que começou uma boa obra em vocês a levará à conclusão. Filho de Deus, não se desencoraje se o seu avanço começar com um passo que parece um salto de fé. Quando Abraão foi chamado de Ur, ele não tinha um mapa, nenhuma garantia do que estava à frente, mas ele tinha uma palavra do Senhor. Ele obedeceu, não porque conhecia cada detalhe, mas porque conhecia a voz
daquele que o chamava. Da mesma forma, seu avanço exigirá que vocês se agarrem à promessa de Deus, mesmo quando não podem ver a plenitude do que Ele preparou. O Senhor não revela cada passo para nós. Ele revela o suficiente para fortalecer nossa confiança e nos atrair para mais perto dele. Cada ato de obediência, por menor que seja, é uma semente plantada para a colheita que virá. Vamos juntos nessa jornada de fé? Deixe um nos comentários. Inscreva-se e não perca o final surpreendente. Seu avanço não será atrasado por mãos humanas, pois o Senhor dos Exércitos está orquestrando o caminho. Ele declarou em Isaías 43, versículo 19: Eis que farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vocês não a conhecem? Até no deserto abrirei um caminho e rios na terra seca. Ele fará um caminho onde não há caminho. Ele trará riachos de água viva para os lugares áridos da sua vida. Onde houve desolação, ele trará restauração. Onde houve tristeza, ele trará alegria. O avanço não é apenas uma resposta à sua oração. É uma demonstração do poder e da misericórdia do seu Deus. Muitas vezes, a preparação para o avanço é desconfortável. Parece que o Senhor está podando o que vocês achavam que precisavam. Parece que portas estão se fechando e oportunidades estão secando. Mas, amados, saibam disto. Deus não está reduzindo sua vida. Ele a está refinando. Ele está removendo o que os atrasaria na próxima estação. Ele está eliminando o que os impediria de correr a corrida que Ele colocou diante de vocês. Não desprezem esse processo, pois é a mão do mestre jardineiro trabalhando. O corte sempre é seguido pelo florescimento de um novo crescimento. Há um alinhamento divino que ocorre antes de cada avanço. Deus removerá as pessoas erradas do seu círculo, fechará as portas que não são para vocês e redirecionará seus passos para que estejam exatamente onde precisam estar quando o momento do avanço chegar. Confiem nessa coreografia divina. O que parece perda é, na verdade, posicionamento divino. O que parece rejeição é a proteção de Deus. O que parece atraso é a maneira de Deus de prepará-los para algo muito maior do que poderiam imaginar. E quando o avanço vier, ele virá de repente. Parecerá que os céus se abriram e derramaram uma bênção que vocês não podem conter. As muralhas de limitação cairão, as correntes de medo e dúvida se despedaçarão. Os obstáculos que antes pareciam intransponíveis se tornarão degraus para o seu destino. Mas lembrem-se, filhos de Deus, o avanço não é o fim, é o começo de um novo capítulo de fé. É a plataforma de lançamento para a próxima estação da sua vida. É o testemunho que declarará ao mundo que o seu Deus é fiel. Não tenham medo de deixar ir o que conhecem para abraçar o que Deus está prestes a fazer. A fé não é sobre se agarrar ao familiar. É sobre confiar naquele que segura o seu futuro. Assim como os israelitas tiveram que deixar o conforto do Egito para entrar na terra prometida, vocês também devem estar dispostos a deixar para trás os lugares que não servem mais ao propósito de Deus. Deus não os chamará para algo e os deixará sozinhos. Ele irá à frente de vocês, caminhará ao seu lado e será sua retaguarda. Que seu coração seja encorajado pela verdade de que seu avanço não depende da sua força ou da sua sabedoria. Não se trata de quanto vocês podem alcançar ou quão duro podem trabalhar. Trata-se do poder de Deus que está trabalhando em vocês e através de vocês. Efésios 3, versículo 20, declara: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse poder não é uma promessa distante, é uma realidade presente. É o poder do Espírito Santo habitando em vocês, capacitando-os a fazer o que nunca poderiam fazer sozinhos.
Não meçam seu avanço pelos padrões deste mundo. O que o mundo chama de sucesso, Deus pode chamar de destruição. O que o mundo chama de segurança, Deus pode chamar de cativeiro. Seu avanço é medido pelo fruto que produz em sua vida: o amor, a alegria, a paz, a fidelidade, o testemunho que aponta outros para Cristo. Esses são os marcadores de um verdadeiro avanço. Essas são as evidências de que Deus se moveu em sua vida de uma maneira que não pode ser explicada por meios humanos. Enquanto vocês estão no limiar desta nova temporada, levantem os olhos para os montes, de onde vem o seu socorro. Seu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Não permitam que o medo roube sua esperança. Não permitam que a dúvida roube sua canção. Continuem cantando as canções de Sião, mesmo na espera. Continuem declarando as promessas de Deus, mesmo quando o inimigo tentar silenciar sua voz, pois seu avanço não é apenas um momento, é um movimento do Espírito de Deus dentro de vocês, impulsionando-os para o destino que Ele ordenou para vocês. Amados, que o fogo do Espírito Santo queime intensamente dentro de vocês, que a luz de Cristo brilhe através de cada lugar escuro, que sua fé seja inabalável, sua esperança inquebrável e seu amor imparável, pois o Deus que os chamou é fiel e Ele cumprirá. Seu avanço está chegando. O Senhor o falou e sua palavra não voltará vazia. Permaneçam firmes, filhos de Deus, e vejam a salvação do vosso Senhor. Pois quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, nenhum poder no inferno pode detê-lo, e nenhuma força na terra pode pará-lo. Que seu coração se alegre, pois o Senhor está com vocês, e sua vitória já está assegurada. Quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, os ventos da mudança começam a soprar com propósito divino, mesmo quando vocês ainda não podem ver o destino. A agitação em seu espírito é mais do que um sentimento passageiro. É o eco da eternidade chamando vocês adiante. É o puxão gentil, mas implacável do Espírito Santo, tirando-os das sombras do passado e levando-os para a luz resplandecente do seu futuro. Não ignorem essa agitação, pois ela é o grito de nascimento de uma nova estação, um sussurro da sala do trono do céu de que vocês foram escolhidos para um tempo como este. Deus não está limitado pelo que parece lógico ou possível para a mente humana. Seus caminhos são mais altos, seus pensamentos mais profundos. Assim como Ele separou o Mar Vermelho para Moisés, assim como Ele fechou a boca dos leões para Daniel, Ele ainda está no negócio de fazer o impossível. Ele ainda se especializa em abrir um caminho onde parece não haver caminho. Seu avanço não será alcançado por força humana ou poder, mas pelo Espírito do Deus vivo. Zacarias 4, versículo 6, nos lembra: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que essa verdade sature sua alma, porque o avanço que está chegando será um testemunho ao mundo de que Deus sozinho é o seu libertador. Quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, Ele frequentemente exigirá que vocês liberem o que tem segurado. Há coisas que vocês carregaram que eram destinadas a uma temporada, mas não podem ir com vocês para a terra da promessa. Abraão teve que deixar tudo o que era familiar para entrar no desconhecido, confiando que a aliança de Deus o sustentaria. Da mesma forma, Deus está chamando vocês a deixar de lado os pesos que os têm atrasado, a lançar fora o medo que os tem mantido presos. No momento da liberação, vocês encontrarão uma troca divina, seus fardos pela paz dele, sua fraqueza pela força dele. Esta jornada para o avanço não está isenta de batalhas. Vocês enfrentarão os gigantes da dúvida, as vozes do desânimo, os esquemas do inimigo. Mas lembrem-se, amados, as armas da nossa guerra não são carnais.
são poderosas por meio de Deus para a derrubada de fortalezas. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou na armadura do homem, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Sua vitória não vem dos recursos deste mundo, vem da autoridade daquele que venceu a morte e o túmulo. Tomem o escudo da fé, empunhem a espada do Espírito e permaneçam firmes no conhecimento de que a batalha pertence ao Senhor. Enquanto esperam pelo avanço, não desprezem os pequenos começos. Não descartem os momentos tranquilos. Cada oração que vocês sussurram em fé, cada lágrima que vocês derramam em rendição, cada passo que vocês dão em obediência, essas são as sementes que florescerão em uma colheita poderosa. Gálatas 6, versículo 9, nos assegura: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sua estação de vida está mais perto do que vocês pensam, e sua fidelidade na espera é o perfume que sobe diante do trono de Deus. Se você sente o Espírito Santo hoje, comente "Glória a Deus". Curta e assista até o último segundo para uma bênção inesperada. No vale, Deus revelará os tesouros escondidos da escuridão. No deserto, Ele os ensinará a não se apoiar em seu próprio entendimento, mas em seus braços eternos. Vocês podem se sentir pressionados por todos os lados, mas não estão esmagados. Vocês podem se sentir abatidos, mas não estão destruídos, pois o Espírito de Deus dentro de vocês é maior do que qualquer força que vem contra vocês. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está vivo em vocês, dando vida aos seus sonhos, ao seu propósito e ao seu destino. O avanço que Deus está preparando não é apenas para o seu benefício, é para a glória dele. Quando as correntes caírem, o mundo verá. Quando as portas se abrirem, aqueles ao seu redor saberão que foi o Senhor quem tornou isso possível. Seu testemunho será um farol de esperança, uma declaração de que Deus ainda se move na vida daqueles que confiam nele, que sua história se torne um altar vivo de louvor, um testemunho da fidelidade daquele que nunca falha. Amados, neste momento sagrado, levantem as mãos em rendição e deixem o Espírito de Deus enchê-los novamente. Que seu coração esteja sensível à voz dele, seus ouvidos atentos aos seus sussurros, pois o avanço não é algo que vocês devem forçar, é algo que vocês devem receber. Descansem na promessa de que ele terminará o que começou em vocês. Descansem na certeza de que ele é o Deus do de repente, o Deus que transforma luto em dança, o Deus que converte cinzas em beleza. Não permitam que as circunstâncias deste mundo ofusquem a luz de Cristo dentro de vocês, pois maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Que sua fé se eleve como um fogo santo, consumindo todo o traço de medo, todo o resíduo de dúvida. Que os louvores dos seus lábios sejam o som da vitória, mesmo antes que as muralhas de Jericó caiam. Seu louvor é uma arma, seu culto uma declaração de triunfo, que ele ressoe com a certeza de que Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Amados, o avanço não é um evento. É um processo, uma jornada santa que os leva mais fundo ao coração do Pai. É a manifestação do plano perfeito dele em sua vida, um plano que foi escrito antes da fundação do mundo. Confiem nele na espera, confiem nele na luta, confiem nele na alegria, pois aquele que prometeu é fiel e ele não os falhará. Que o Espírito do Senhor os encha com uma santa expectativa, que o amor de Cristo ancore sua alma, que o poder de Deus os impulsione para a frente com coragem e ousadia. Pois o avanço está chegando e será mais glorioso do que vocês podem imaginar. Permaneçam firmes, filhos de Deus, levantem os olhos para os montes e saibam que o seu Redentor vive. A aurora está rompendo, as correntes estão caindo e o seu avanço está ao alcance.
Quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, a própria atmosfera ao seu redor começa a mudar. O ar está grávido de possibilidade, os ventos carregam sussurros de destino. Embora seus olhos naturais ainda não o percebam, o espírito já está se movendo. O Senhor dos Exércitos despachou anjos em missão, guerreiros de luz que estão prontos para despedaçar a escuridão que os tem mantido cativos. Nos reinos invisíveis, as forças do céu estão se alinhando para trazer à tona o que seu coração tem desejado. Salmo 34, versículo 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Saibam disto, filhos de Deus, seu avanço está cercado por proteção divina. Há um silêncio sagrado na espera. É um momento para vocês se inclinarem, para ouvirem com o espírito e não apenas com os ouvidos. O avanço começa na rendição silenciosa do seu coração. Ele nasce no lugar secreto, nos momentos em que vocês escolhem confiar, mesmo quando tudo ao redor lhes diz para temer. Salmo 46, versículo 10, nos chama. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Nesse silêncio, o Senhor sussurra suas promessas, e sua palavra se torna o fundamento sobre o qual vocês permanecem. Vocês podem sentir que as ondas estão quebrando, mas lembrem-se, aquele que acalma a tempestade com uma única palavra é aquele que os segura. Enquanto se preparam para o avanço, que a fé se torne a lente através da qual vocês veem. Que a esperança se torne a âncora da sua alma. Não deixem as limitações da sua mente definirem o que Deus pode fazer em sua vida. Não deixem as opiniões dos outros diluírem as promessas que Ele falou sobre vocês. Deus se deleita em confundir os sábios com a fé simples de seus filhos. Assim como Ele usou um menino pastor para derrotar um gigante, assim como Ele usou pescadores para mudar o mundo, Ele usará vocês, exatamente onde estão, exatamente como são, para trazer glória ao seu nome. Quando Deus está prestes a conceder-lhes um avanço, Ele frequentemente os chama a sair do barco, a deixar a segurança do que sempre conheceram e a pisar nas águas da fé. Pedro andou sobre as águas, não por sua própria capacidade, mas porque seus olhos estavam fixos em Jesus. Da mesma forma, fixem seu olhar naquele que nunca falha. As águas sob seus pés o sustentarão, porque a palavra dele o sustentará. Quando sua fé parecer fraca, clame como Pedro: Senhor, salva-me. E saibam que a mão dele está sempre alcançando a sua. Na fornalha da aflição, seu avanço está sendo refinado. No esmagamento e na pressão, o óleo puro do Espírito está sendo liberado em sua vida. Não desprezem o quebrantamento, pois é no quebrantamento que a fragrância de Cristo se faz conhecida. 2 Coríntios 4, versículo 17, declara: Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, que é incomparavelmente superior. A dor que vocês sentem hoje não é o fim da sua história. É a preparação para um peso de glória que superará tudo isso, que sua fé se eleve como um rio, lavando os detritos da dúvida, que suas orações subam como incenso diante do trono de Deus. Não há oração que passe despercebida, não há choro que não seja notado. Salmo 56, versículo 8 diz: Tu contas os meus passos, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Cada lágrima, cada dor do seu coração é guardada perto do coração do Pai. Ele é o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que responde com compaixão e poder. Não temam o silêncio. Não recuem quando parecer que o céu está quieto, pois Deus não está ausente. Ele está trabalhando na espera. Ele está tecendo uma obra-prima que revelará sua glória de maneiras que vocês ainda não podem compreender. Seu avanço não será uma pequena faísca, será uma tocha ardente que ilumina a fidelidade dele. Que essa verdade se enraize profundamente em seu espírito.
O silêncio de Deus não significa a ausência de seus planos. Seus planos são perfeitos. Seu tempo, impecável. Enquanto vocês estão no limiar do avanço, que a gratidão seja a canção da sua alma. Agradeçam a Ele pela promessa ainda a ser cumprida. Agradeçam a Ele pelas provações que os moldaram, pois elas os prepararam para as bênçãos à frente. Agradeçam a Ele por sua fidelidade em todas as estações, pois mesmo no vale, sua bondade nunca falhou. Salmo 100, versículo 4, nos diz: Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Que seu agradecimento seja a chave que abre a porta para o seu milagre. Filhos de Deus, que o peso da glória dele repouse sobre vocês agora mesmo. Sintam o poder da presença dele envolvendo-os como um manto de luz. Vocês não estão sozinhos, vocês não estão abandonados. O Deus que falou o universo à existência está falando avanços sobre sua vida. O Deus que conta as estrelas e as chama pelo nome, conhece o seu nome, conhece sua necessidade e conhece o caminho perfeito que os levará à sua terra prometida. Que seu coração se encha de santa ousadia, que seu espírito seja despertado com justa expectativa, pois aquele que começou uma boa obra em vocês a levará à conclusão. Ele não os deixará pela metade, ele não os abandonará na luta. Ele é o Alfa e o Ômega, o autor e o consumador da sua fé. Em suas mãos, seu avanço está seguro. Que seus olhos estejam abertos para a visão do que está por vir. Que seus ouvidos estejam atentos ao sussurro do seu espírito. Que sua alma esteja em chamas com o fogo do seu amor. Pois o avanço não é apenas sobre vocês. É sobre o reino de Deus avançando através de vocês. É sobre o nome de Jesus sendo exaltado em sua vida, para que todos que os virem saibam que Ele sozinho é Deus. A mensagem poderosa do Papa Leão XIV, Deus está prestes a abrir portas em sua vida, ressoa profundamente no coração daqueles que buscam esperança e renovação em meio aos desafios da vida. Como brasileiros, somos um povo de fé ardente, acostumados a encontrar força na espiritualidade e na comunidade, e esta mensagem nos convida a refletir sobre o poder transformador da confiança em Deus e a coragem para agir quando Ele nos chama. Ao ouvir estas palavras, sinto uma chama de esperança reacender em meu coração. Um lembrete de que mesmo nos desertos da vida, sejam eles financeiros, emocionais ou espirituais, Deus é fiel para abrir caminhos onde não parece haver saída. A história dos israelitas, que vagaram por 40 anos antes de cruzarem o Jordão, e a mulher que tocou o manto de Jesus após 12 anos de sofrimento, me fazem perceber que o tempo de espera não é um castigo, mas uma preparação divina. No Brasil, onde enfrentamos dificuldades com resiliência e alegria, esta mensagem nos ensina que a paciência e a fé são sementes que plantamos para uma colheita futura. Cada lágrima, cada oração na calada da noite é vista por Deus e Ele está trabalhando, mesmo no silêncio. A primeira lição que retiro é a importância de consagrar-me a Deus, como Josué 3,5 nos exorta: consagrem-se, pois amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas entre vocês. Na correria do dia a dia, muitas vezes esquecemos de reservar um momento para nos alinharmos com a vontade divina. No contexto brasileiro, onde a fé é vivida com paixão, seja nas procissões de Nossa Senhora Aparecida ou nas orações familiares, isso significa dedicar tempo para orar, meditar na palavra e ouvir o Espírito Santo. Aplico isso reservando minutos diários para a reflexão espiritual, seja ao acordar ou antes de dormir, para me conectar com Deus e preparar meu coração para suas promessas. Outra lição é a coragem de dar o primeiro passo.
mesmo quando o caminho parece impossível. A mulher com a hemorragia não esperou passivamente. Ela rompeu a multidão para tocar Jesus. No Brasil, onde enfrentamos desigualdades e obstáculos, essa coragem me inspira a agir com determinação, seja buscando um novo emprego, perdoando alguém ou enfrentando medos pessoais. A fé sem obras é morta. Tiago 2,17. E isso me desafia a mover-me, confiando que Deus sustentará meus passos. Além disso, aprendi que o avanço de Deus muitas vezes vem acompanhado de um quebrantamento, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que enfrentaram a fornalha ardente sem comprometer sua fé. Percebo que as provações moldam meu caráter e fortalecem minha confiança em Deus. No Brasil, onde a solidariedade é um valor forte, vejo isso refletido em comunidades que se unem em tempos de crise, como nas enchentes ou na luta contra a pobreza. Aplico essa lição ajudando outros em suas dificuldades, compartilhando esperança e recursos, pois o avanço não é só para mim, mas para a glória de Deus através de mim. A mensagem também destaca que o atraso não é negação. Abacuque 2,3 me lembra que a promessa de Deus chegará no tempo perfeito. Em um país onde a paciência é testada por filas, burocracias ou incertezas econômicas, essa verdade me ensina a esperar com esperança ativa, continuando a orar, trabalhar e crer, mesmo quando o resultado não é imediato. Outra aplicação prática é manter a fé diante das vozes de dúvida. O inimigo tenta roubar nossa esperança, sussurrando que nossas orações são vãs. No entanto, a mensagem do Papa me lembra de fixar os olhos em Jesus, como Pedro fez ao andar sobre as águas. Na cultura brasileira, onde a música e a expressão emocional são tão presentes, posso aplicar isso louvando a Deus com cânticos de vitória, mesmo em meio à tempestade. Cantar um hino ou dançar em louvor durante um culto reforça minha fé e afasta o desânimo. Por fim, aprendi que o avanço é um processo, não apenas um evento. Isaías 43:19 fala de uma coisa nova que Deus está fazendo, e isso requer confiança contínua. No Brasil, onde celebramos a renovação em festas como o Carnaval ou o Ano Novo, essa lição me encoraja a abraçar cada nova temporada com expectativa, sabendo que Deus está me moldando para um propósito maior. Essa mensagem também me desafia a ser um testemunho vivo. O avanço que Deus traz não é apenas para meu benefício, mas para inspirar outros. Em um país onde a fé católica e evangélica toca tantas vidas, meu papel é compartilhar essa esperança, seja ajudando um vizinho, orando por um amigo ou testemunhando sobre a fidelidade de Deus. Efésios 3:20 promete que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E isso me motiva a sonhar grande, mas também a viver com humildade, reconhecendo que tudo é para a glória dele. Assim, aplico essas lições sendo proativo na fé. Oro com fervor, ajo com coragem, espero com paciência, louvo com alegria e compartilho com amor. Que cada passo meu seja um reflexo da confiança em um Deus que nunca falha. Amados, se esta mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé nas promessas de Deus, deixe um amém nos comentários e clique no botão de gostei para espalhar essa esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus está abrindo portas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de inspiração. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Um momento que vai fortalecer ainda mais sua fé. Vamos juntos proclamar que nosso Deus é fiel e que o avanço está a caminho.